Uma boa noite a todos. Nós iremos dar início agora. Peço ao Papai do Céu que nos abençoe mais uma noite, para que essa pandemia passe o mais rápido possível e abençoe cada um de vocês, juntamente com suas famílias. Então vamos lá, pessoal. O que nós temos para hoje é dar início aqui à nossa função quadrática. Função quadrática, lembre aí que nós trabalhamos na aula passada, ela nada mais é do que uma equação do segundo grau. Onde nesta equação do segundo grau, eu posso encontrar os zeros da função, não é isso? Que são as raízes de uma função do segundo grau. É encontrar lá quem é x1 e x2, ou x' e x2', que você pode encontrar de duas maneiras. Lembra que eu falei que você pode encontrar pela soma e produto das raízes, ou você pode encontrar utilizando-se da fórmula de Bhaskara. Isso é uma opinião minha. Eu, particularmente, eu prefiro calcular uma função quadrática utilizando Bhaskara. Mas é uma opinião minha. Hudson, eu prefiro resolver a questão pela soma e produto. Não tem problema, pessoal. Tá bom? Eu acho melhor por Bhaskara, porque eu vejo que em Bhaskara a chance de eu errar e trocar de sinal ela é bem menor. Lembrando que quando eu estudo em Bhaskara, eu resolvo através do delta, b ao quadrado menos 4ac. Onde neste meu delta, ele vai definir o valor para mim das minhas raízes. Porque no meu delta, se ele for positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, eu tenho as duas raízes, mas elas serão iguais. E se o delta for menor do que zero, o delta negativo, indica que a questão não tem raízes nos reais. Ela vai ter raízes dentro de outros conjuntos, menos dos reais. Lembra ainda que nós estudamos a questão do gráfico. O gráfico eu falei que poderia ser a carinha do emoji, lembra? Boquinha feliz, se o meu primeiro termo, termo A, for positivo. Ou boquinha triste, carinha com cavidade para baixo, se o meu A for negativo. Então a gente estudou ainda a questão do vértice. Nós vimos ainda que no gráfico da função do segundo grau, que ele é uma parábola, ele tem um vértice. E esse vértice ele pode assumir um máximo ou ele pode ter um valor mínimo. E isso que vai indicar para mim é o meu gráfico. Se ele está com a concavidade para cima, eu tenho mínimo. Se o gráfico está com a concavidade para baixo, eu tenho máximo. Lembra ainda que nós encontramos que esse vértice ele é um ponto do plano cartesiano. Então, se ele é um ponto, ele vai ter coordenadas. Eu tenho uma coordenada x e tenho uma coordenada y desse vértice. Lembre que a coordenada x é dada por menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Isso aí tudo a gente já trabalhou na resolução de questões, né, em lives da semana passada, que está disponível lá no YouTube, como também no nosso Google Classroom, onde todas as nossas lives estão disponíveis para que vocês possam reassisti-las e aqueles alunos que não puderam estar presentes nesse momento, assistam também depois, tá bom? Então nós vamos aqui para a nossa forma fatorada de uma função quadrática. Seguinte, a forma fatorada de uma equação do segundo grau, de uma função quadrática, ela se representa desta maneira aqui. Onde eu tenho um termo A, o primeiro termo, aquele que vem acompanhado de x ao quadrado. Então eu vou ter que A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que, pessoal, esse x1 aqui, tá bom? E esse x2 aqui, esses aqui são as minhas raízes, tá bom? São as raízes que eu tiver na minha função. Quando é que eu vou usar isso daqui, Hudson? No nosso material, que eu me lembro de certeza agora, nós iremos utilizar isso aqui nessas questões. Eu não me lembro se tem mais alguma, mas de certeza, eu garanto que nessas 5 questões aqui, nós já iremos utilizar dessa forma fatorada. Na questão 1, 11, 12, 17 e 20. Essas questões de certeza
nós iremos utilizar da forma fatorada de uma função quadrática. Beleza. Isso daqui, normalmente, pessoal, na grande maioria das questões, eu vou utilizá-las quando a questão ela me der o gráfico. Então, normalmente a questão me dá o gráfico e não me dá qual é a função que gerou aquele gráfico. Então, com isso daqui, eu tenho do gráfico e algumas informações do gráfico, eu consigo encontrar qual é a função que gerou aquele gráfico. Quais são as informações que eu devo ter para que eu possa encontrar essa forma fatorada aqui, para que eu possa encontrar qual é a função daquele gráfico? Bom, quando eu olho para o gráfico, ele vai estar subentendido que ele está num plano cartesiano. Então, quando eu olho para aquele gráfico, eu tenho que ter em mente já que em 90% dos casos, esse gráfico já vai me dar as raízes. Então, uma coisa que eu tenho que ter aqui, para que eu possa encontrar quem é essa função, eu devo conhecer quem são as raízes. Eu tenho que conhecer aqui quem é x1 e x2. Eu tenho que conhecer também, eu tenho que ter para que eu possa encontrar quem é esse gráfico, quem é essa função que está lá representando esse gráfico, eu preciso de um ponto. Eu tenho que ter um ponto qualquer do plano cartesiano. Então eu tenho que conhecer um ponto de coordenadas lá, x e y. Não importa se esse ponto será o vértice, não me importa se esse ponto ele vai estar situado à esquerda, à direita, abaixo, assim. Não, eu tenho que conhecer pelo menos um ponto dessa parábola. E normalmente, pessoal, a questão vai dar para vocês. Vocês vão ver nas questões que nós iremos resolver, que as questões elas sempre nos dão estas informações. Algumas informações estão subentendidas para que você possa extrair da questão os dados que ele dá. Então vamos ficar atentos ao seguinte. Normalmente, não quer dizer que vai ser toda a questão, mas na maioria delas, quando ele pede um caso como esse, que eu precise utilizar da forma fatorada, normalmente o gráfico ele vai estar assim, ó. Normalmente o gráfico vai estar assim, da questão. Olha que coisa interessante. Se o gráfico está assim, um dado importante eu já posso tirar. Eu já posso ter de certeza a informação aqui que esse termo A, esse cara aqui que nós vamos encontrar durante esse processo, mas eu já sei de certeza que esse A é menor do que zero. Ou seja, eu já sei que A aqui, ele será um número negativo. Então eu já sei que minha função é da função do tipo assim, menos x ao quadrado, alguma coisa. Porque a concavidade é voltada para baixo. Outra coisa, normalmente numa questão como essa, onde vocês vão ver daqui a pouquinho durante as resoluções, esse ponto aqui e esse outro ponto do meu gráfico serão as raízes, serão o x1 e o x2. Porque vai ser o ponto onde vai estar tocando o solo, onde vai estar tocando alguma superfície, que a gente vai subentender que isso daqui seja o meu eixo x. Então esses pontos aqui seriam o valor de x1 e de x2, as raízes da minha equação. E dentro das questões, vocês vão poder observar que dentro dessas questões ele vai deixar subentendido aí algum ponto qualquer, sei lá, um ponto aqui, onde esse ponto vai ter uma coordenada x e y, que eu vou precisar para encontrar a minha função aqui, para que eu vou encontrar a função daquele gráfico. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Todo mundo está conseguindo me ouvir e ver perfeitamente. Acenem aí só para que a gente dê sequência e já pegue uma questão para resolução.
Beleza, Vitória, Caroline. Então vamos lá, vamos dar sequência nessa resolução, pessoal. Então, acompanhando com o material de vocês aí, tá bom? Dando sequência, eu vou pegar a questão número 11, tá bom? Pegarei aí a questão 11 para que a gente possa resolver a questão 11 desse material. Então vamos lá para a resolução da questão de número 11. A questão 11, olha que questão bacana. Ela diz o seguinte: suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessário a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer secção transversal seja o arco de uma determinada parábola. Ou seja, qualquer secção que ele fizer, qualquer corte, esse corte transversal tem que formar um arco de parábola. Beleza. Como apresentado aí na figura 1, deseja-se saber qual é a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base de abertura do túnel, conforme a figura, e a equação que descreve a parábola. Então perceba aí que nessa questão ele quer a equação dessa parábola aqui, ó. Então vamos lá, a resolução aqui da nossa questão 11. Para nossa felicidade, a questão ela foi generosa. A questão 11 aí, ó, ele já me deu o plano cartesiano e ele já me deu, inclusive, ele distribuído aí no gráfico. Olha que bacana. Deixa eu só pegar os valores aqui. Ele me deu o gráfico assim, dessa figura. Aqui ele disse que tem 10 metros e aqui tem 10 metros também. Só que aqui é a origem, então aqui eu teria 5 e aqui eu tenho menos 5, conforme a figura que ele deu aí. E o que a questão pede? A questão pede para a gente qual é o gráfico ou qual é a equação dessa parábola. Então vamos descobrir agora, utilizando-se da forma fatorada, qual é a equação dessa parábola aqui. Então vamos lá, vamos lembrar comigo aqui. A forma fatorada ela é desse tipo aqui: a x menos x1, x menos x2 igual a 0. Lembrando que x1 e x2 são as raízes da minha equação. Então vamos analisar aqui, pessoal. Lembra que as raízes é o ponto onde o gráfico toca o eixo de x. Então automaticamente aqui eu já sei que x1 e x2 são esses dois pontos aqui. É o ponto menos 5 e 5. Então eu já conheço as raízes. Então eu substituo aqui no lugar de x1 e no lugar de x2. Ficando assim, ó. A que multiplica x menos menos 5. Perceba que aqui ele é negativo, então aqui também tem que estar negativo. Vezes x menos a segunda raiz, que é 5. E isso igual a 0. Então o que eu vou ter aqui agora? A que multiplica x menos por menos dá mais. X mais 5 vezes x menos 5 igual a 0. Beleza. Como eu quero encontrar aí essa equação, eu vou pegar agora um ponto desse meu gráfico e substituir aqui. Porque quando eu substituo esse ponto, eu encontro o valor de A. E eu encontrando o valor de A, eu posso aplicar aquela propriedade distributiva aqui, ó. Fazer o famoso chuveirinho.
esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Tranquilamente. Aqui, ó, se quiser resolver até isso aqui separado, nesse caso específico aqui, perceba que isso aqui eu tenho um produto notável. Eu tenho A mais B vezes A menos B. E A mais B vezes A menos B, nós já estudamos lá numa de nossas aulas. Isso aqui é a mesma coisa do primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Aqui eu poderia escrever muito bem x ao quadrado menos 25. Tá bom? Mas fica como exercício para casa. Se eu quiser fazer a distributiva aqui, ó, esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse aqui, isso aqui é A mais B vezes A menos B. Então eu teria assim, ó, o termo A que multiplica x ao quadrado menos 25. Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso igual a zero. Beleza. Vamos descobrir agora quem eu posso dizer assim, quem é o valor de A. Basta eu pegar um ponto qualquer deste meu gráfico. Eu pegando um ponto deste gráfico e substituindo aqui, eu encontro o valor de A. Como assim, Wilson? Vamos lá, vamos olhar aqui que ponto eu posso pegar. Perceba que esse ponto aqui, eu conheço ele. Esse aqui é um ponto de coordenadas, quem, ó? Quando x é 0, o valor de y foi 10. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto 0 e 10. Quando o valor de x foi 0, o valor de y foi 10. Então, eu tenho o ponto 0 e 10. Eu vou substituir aqui, ó. Vou botar uma observaçãozinha. Substituindo o ponto 0 e 10. Substituindo esse ponto aqui, nessa nossa equação, nós ficaríamos assim, ó. Ficaríamos com A, que multiplica no lugar do x, ó. Aqui é x e aqui é y. X é 0, então ficaria 0 ao quadrado menos 25. E no lugar de y, que é o meu resultado aqui, que é 0, eu vou botar quem? 10. Então eu teria agora a seguinte expressão. Olha que bacana. 0 vezes A, isso aqui vai dar 0. Mas A vezes 25 vai dar menos A 25. Ou seja, ficando assim, ó. Menos 25A, ou A vezes 25, igual a 10. Olha que bacana. Se eu passar agora esse 25 aqui, ó, lembra que multiplicando por menos 1, o sinal de negativo sai do termo da minha variável e vai para o outro lado, né? Então aqui eu vou ficar que A é igual a menos 10 sobre 25. E se você quiser simplificar, dá para simplificar por 5 aqui, né? Dá para dividir por 5 em cima e dá para dividir por 5 também embaixo. Então eu terei que o valor de A nessa questão vai ser, ó, menos 10 dividido por 5 dá menos 2. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Menos 2 sobre 5 é o valor de A. Deixa eu só olhar se nas alternativas como está. Se está no formato de 10 sobre 25 ou de 2 sobre 5. Deixa eu só olhar as alternativas. Pronto. Está no formato de 2 sobre 5. Então vamos olhar aqui agora. Encontrei quem é o valor de A. Beleza. Se eu encontrei o A aqui, ó, eu vou agora substituir da minha função. Ó, vou pegar esse cara aqui e vou substituí-lo aqui, ó, no lugar da função. Então vai ficar assim, ó, A que multiplica x ao quadrado menos 25 igual a 0. E eu vou substituir o valor de A. Quem é A? Menos 2 sobre 5. Que multiplica x ao quadrado menos 25, isso igual a 0. Então agora nós iremos resolver a nossa função, ó. Fazer mais uma vez o chuveirinho, ó. Esse por esse e esse vezes esse outro cara aqui. Então eu tenho o seguinte, ó. Menos 2 vezes isso vai ficar menos 2
quintos de x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 25 vai dar 50 sobre 5, igual a zero. Perceba que 50 sobre 5, isso aqui dá para ser simplificado. Dá 10, né? Então, nós ficamos com a função, ó, que linda. Minha função final. Menos 2 quintos de x ao quadrado, mais 10, igual a zero. Então, essa é a expressão, a equação do segundo grau, que gera esta parábola aqui. Essa questão é a resposta da letra A da nossa questão. Então, perceba aí, ó, que questão bacana, pessoal. E eu não, assim, ao meu ponto de vista, uma questão como essa, seja ela no Enem ou no vestibular, ela não é uma questão fácil. Por que ela não é uma questão fácil? É uma questão, assim, trabalhosa. Perceba que eu necessito de alguns conhecimentos mais aprofundados, como, por exemplo, identificar dentro de um gráfico as raízes, identificar um ponto, substituir na fórmula fatorada, né? Depois pegar esse ponto aqui e encontrar o valor da minha variável A. E depois disso, substituir novamente para encontrar a equação. Não é difícil o cálculo, mas é trabalhoso, é demorado. Então, dentro de uma questão, por exemplo, do Enem, onde o nosso tempo ele já é limitado, se eu me deparo com uma questão como essa, o que é que eu devo fazer? O interessante é que eu já pratique muito esse tipo de questão, pegue algumas questões, como tem aí no nosso material, até eu vou deixar algumas para vocês responderem, eu não vou fazer todas, porque senão eu vou estar aqui tirando a possibilidade de vocês fazerem. Então, para que vocês exercitem, para vocês pegarem a prática da resolução dessas questões. Porque por mais que ela seja um pouco trabalhosa, mas elas são questões, digamos assim, que ela é possível ser feita. Ela é possível ser feita dentro de um intervalo de tempo aí de 3 minutos, de 4 minutos. Desde que eu tenha prática. Desde que eu já saiba o passo a passo, eu já saiba o que é que eu preciso fazer dentro de uma questão como essa. Tá bom? Então, vou deixar o espaço para que vocês tirem o print, para que vocês tirem a foto da tela. Printem aí, lembre que nossa live vai ficar salva. E eu vou dar sequência agora na resolução. Vamos fazer aí mais uma questão para vocês. Beleza? Vamos aí agora para a questão de número. Das questões que eu tinha dito. Vamos aí fazer agora a questão de número... Vamos fazer a questão 12. Né? Vamos fazer aí a questão 12 para vocês. A questão 12 diz o seguinte. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para a resolução da questão número 12. Pessoal, que saudade das salas de aula. Vocês não imaginam o quanto isso está me consumindo. Acredito que vocês também, da saudade do contato com os colegas, né? Mas a gente também, com certeza que nós professores estamos tão ansiosos para que tudo isso passe como vocês. Estou doido para dar um abraço coletivo aí na galera, em todo mundo aí, até nesses cabos fedorentos, né? Temos aí, para a gente dar aquele abraço coletivo em todo mundo, sentir o calor humano novamente. Vamos fazer aqui a questão 12, que também é uma questão que envolve esse ponto aí, tá bom? A questão 12 traz de enunciado a seguinte questão para a gente. Diz o seguinte: a igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas e a seta na figura 1, como ele está dizendo aí, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então ele me deu aí a questão 1
A figura 1 e a figura 2, como se ele estivesse visualizando isso aí de frente, frontalmente. Ele pergunta qual é a medida H em metros indicada na figura 2. Então deixa eu fazer o esboço dessa figura aqui, para que a gente possa resolver esta questão. Tá bom? A figura 2 ele me traz o seguinte. Ele traz aí uma parábola assim, ó. Aí ele traz a imagem dessa abóbada, como ele chama, pra gente. E ele me dá algumas medidas. Deixa eu ver quais são as medidas que ele me disponibiliza aí na questão. Ó, perceba que a questão ele me dá um ponto aqui mais ou menos central, não é isso? E ele marca uma distância daqui para cá. Ele diz que daqui para cá tem 5 metros. Então eu subentendo que como ele está marcando aí no centro, de acordo com a figura, fica subentendido para mim que isso aqui fosse o meu eixo imaginário, ó. Posso dizer aqui que isso aqui seria o eixo de Y. Aqui seria a origem, então para cá eu tenho 5, para cá eu terei menos 5. E ele me dá um ponto dessa abóbada também. Ele me dá um ponto conhecido aí que dista 4 metros desse centro. Então ele me dá um ponto aqui, ó, onde ele diz que esse ponto, por exemplo, daqui para cá, tem uma distância de 4 metros. E uma altura, que ele deu aí também na questão, de 3 metros. Ele disse que essa altura aqui, então, ó, daqui para cá, é 3. Olha que coisa interessante. Só pela figura, eu já identifiquei um ponto aqui. Esse ponto é um ponto de coordenadas x igual a 4 e y igual a 3. Então eu tenho esse ponto aqui de coordenadas 4 e 3. E o que ele quer na questão? Ele quer a altura. Olha, eu quero a altura dessa abóbada. Essa altura, pessoal, pelo esboço da figura, eu posso encontrar de duas formas. Perceba bem, essa altura eu posso encontrar da seguinte maneira. Esse ponto aqui, ou será o ponto de interseção com o eixo de Y, também conhecida por termo independente, ou seja, esse ponto aqui, eu posso dizer que ele é o meu Czinho, tá bom? Numa equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c. Então esse cara aqui, o ponto que toca o eixo de y é o valor de c. Uma coisa interessante que eu posso tirar já dessa questão. Como o meu gráfico está passando pelo centro do plano cartesiano, ó, o centro do meu plano cartesiano, eu já posso afirmar para você duas coisas. Primeiro, se a concavidade é para baixo, eu já posso afirmar que esse cara aqui é negativo. O A vai ser negativo. E se eu posso afirmar, se esse ponto aqui, que é o C, que também pode ser aqui, eu posso encontrar isso aqui como sendo o Y do vértice, porque está dividindo a parábola em duas partes iguais. Então, se o meu vértice coincide com o eixo do plano cartesiano aqui, o eixo de Y, eu posso afirmar de certeza que esse termo B não existe. Isso é uma equação do tipo assim, ó. Ax² mais C. Pronto. É uma equação desse tipo que eu quero encontrar. E é uma equação desse tipo que nós iremos encontrar. Lembrando que esse ponto aqui que eu quero, a altura, eu posso encontrar tanto como o valor de C, como eu posso encontrar através do Y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4A. Então, ele pede apenas essa altura na questão. Vamos ver aqui o que eu tenho para a resolução dessa questão. Tirando isso, vamos encontrar então, utilizando a forma fatorada. Vamos lá. Utilizando-se da forma fatorada, a x menos x1 vezes x menos x2 igual a 0. Vamos encontrar aqui. Vocês vão me ajudar aí de casa agora. Eu estou ouvindo. Vamos lá. Quem é o x1 e o x2? Deixa eu ver. Estou ouvindo aí, ó. Opa, escutei. Vamos lá. x1
menos 5. x2, 5. Beleza, galera? Eu vi, ó. Vamos lá, então A que multiplica x, ó, menos com menos daqui, eu já vou botar o mais 5. X mais 5 vezes x menos x2, que é quem? 5, igual a 0. Beleza, galera? Eu disse que vocês iam me ajudar? Vamos lá. Ó, perceba, isso aqui está semelhante com a questão anterior que a gente fez. A mais B vezes A menos B. Eu já sei, então, pegando a cola da questão anterior, que isso aqui é x ao quadrado menos 25. Beleza, ó. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos substituir um ponto nisso daqui. Porque quando eu substituir um ponto aqui, eu encontro o valor de A. Quem é o ponto? Olha que lindo. Irei substituir esse ponto aqui. Quando eu substituir esse ponto nessa questão, eu vou encontrar o valor de A. Vamos lá, vamos substituir. A. Quem é x? É o x do meu ponto. 4 mais 5 vezes 4 menos 5. Igual a y. Olha que lindo. Lembre que isso aqui que eu fiz, ó, vou até botar uma observação aqui, ó. Eu substituí, viu? Substituir. Aqui. Vamos lá. 4 mais 5 dá 9. E 4 menos 5, ó, na nossa operação aqui, isso aqui dá 9 e aqui dá menos 1. 9 vezes menos 1 vai dar menos 9. Então, vou ficar com menos 9A igual a 3. Olha que beleza. Agora, basta passar aqui dividindo, ó. Vou multiplicar por menos 1, né? Para esse sinal de negativo ele desaparecer da variável. Então, nós vamos ficar assim. Que A é igual a menos 3 sobre 9. Menos 3 sobre 9, todo mundo sabe que aqui é simplificável. Dá para dividir por 3 em cima e também dá para dividir por 3 embaixo. Então, nós ficamos assim, ó. Quando eu simplificar, menos 1/3. Olha que lindo. Já encontrei o valor de A. A é igual a menos 1/3. Beleza, se eu tenho A, eu encontro agora quem é a minha função. O que eu vou fazer? Vou substituir aonde? Aqui, ó. Perceba, pessoal, eu vou pegar essa expressão aqui, eu vou destacar ela, ó. Vou destacar essa expressão e vou trazer ela para cá, tá bom? Vou trazer ela para cá. A que multiplica x mais 5 vezes x menos 5 igual a 0. Ó, pegando a cola da questão anterior que nós já fizemos, eu sei que esse x mais 5 e esse x menos 5, isso fica assim, né? Ó, a x ao quadrado menos 25 igual a 0. É porque isso aqui é A mais B vezes A menos B. É o quadrado do primeiro menos o segundo ao quadrado. Ou então posso fazer, quem quiser, tá bom? Pode fazer em casa, esse vezes esse vezes esse. Depois faz esse por esse e esse por esse aqui. Você vai ver que isso vai resultar nesse carinha aqui. E agora eu vou substituir o valor de A. Vou pegar o meu termo A e irei substituir aqui. Então vamos substituir o valor de A. Substituindo, ó, vou trazer esse A e vou botar aqui agora, nesse cantinho. Quem é A? Menos 1/3. Que multiplica x ao quadrado menos 25 igual a 0. Ó, vamos fazer o chuveirinho. Esse vezes esse e esse vezes esse outro. Esse por esse, menos x ao quadrado sobre 3. Menos por menos, mais 25 sobre 3, igual a 0. Perceba o que eu quero. Ou eu vou agora calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a, já que eu já conheço a equação. Ou basta eu pegar o termo independente, o valor de C, porque o valor de C é o ponto de interseção com o eixo de y. Então vamos lá. Na minha equação eu tenho A, não tenho B, mas tenho C. Olha, C é o termo independente, aquele que não depende de y. Então qual é o valor de C aqui? 25 sobre 3.
Então a altura desejada é 25 sobre 3, que é a resposta de que alternativa em nossa questão? É a resposta da letra D da nossa questão. Tá bom, pessoal? Resposta aí da letra D para vocês. Então, nessa nossa live de hoje, o que nós queríamos trazer para vocês aí era a resolução de questões, como foi feito, para que vocês tenham embasamento agora para resolver outras questões como essa. Lembra que no nosso material aí, eu me lembro de certeza, pelo menos ainda, que tem mais 3. Eu não sei se tem mais alguma lá no final, mas de certeza tem mais 3 questões como essa para que vocês resolvam utilizando da forma fatorada. Então, por hoje nós iremos encerrar esse nosso encontro aqui. Fica como atividade para vocês a resolução das outras questões, utilizando-se da forma fatorada, tá bom? E uma boa noite para todos. Sintam-se todos mais uma vez. Vamos lá, vamos todo mundo aí agora. Vamos fazer aquele abraço coletivo aí. Eu quero todo mundo aí se abraçando. Então eu estou sentindo daqui o calor de vocês, tá bom? Sintam também o meu. Estou cheirosinho, viu? Beleza, pessoal? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Que Ele abençoe cada um de vocês. Abençoe suas famílias. Para que nós possamos passar por esse momento o mais rápido possível. Lembre-se, você sempre pode contar comigo e com todos os professores da equipe do Disciplinas Isoladas. Conte conosco que nós estaremos aqui auxiliando vocês em busca do que há de melhor, para que quando chegue no final do ano, se Deus quiser, nós possamos estar juntos comemorando a aprovação de cada um de vocês. Tá bom? Um abraço, um cheiro no olho e fica com Deus. Uma boa noite a todos.